começou a gravar, eu tenho que passar para vocês alguns detalhes da matéria, como ela está andando, né? Tipo, eu estou um pouco lento. Então, a gente tem já visto a base, vamos dizer assim, de representação musical, que tem o Lab 01 para entregar. Tem o Lab 00, que algumas pessoas fizeram, outras não, mas vale o conteúdo. O Lab 01 também já tem 15 pessoas, né? E o Lab 02 já está mais ou menos com 16 pessoas pegadas. São labs mais fáceis, né? mais simples. Eu não atualizei o calendário ainda, eu ia fazer isso hoje, mas essas aulas de Fourier estão gastando bem mais dados que eu esperava. Mas porque é um assunto denso e complicado que eu nunca ensinei antes. Então, eu passo com vocês o calendário na quinta, ao invés de passar com vocês o calendário logo hoje, o novo calendário. Antes do recesso, né? Tipo, eu dei um pouco de problema com as aulas, né? Eu me enrolei mesmo. Mas acaba que, como lançou 2 labs, eu acho que está razoavelmente em dia com o que seria o assunto da matéria, sem nenhum atraso. E a aula de hoje continua no assunto de Fourier. Isso eu tinha planejado uma aula, originalmente. Eu já estou com mais de 100 slides e ainda faltam os algoritmos. Né? Então, eu estou preferindo fazer a coisa mais lenta. Tipo, a última aula foi 50 minutos, não foi 1h30. Até porque tem esse tempo do Zoom, do Teams que eu falo, mas, assim, mas também porque é muito denso e é muito matemático. Então, antes de continuar, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida com relação à aula passada, ou alguma dúvida com relação às listas, ou o andamento da matéria no geral. Alguma dúvida? Sim, não? O Lab 01 e 02, está tranquilo? Assim, o 1 e o 2. Deu para fazer? Teve algum problema? Foi tranquilo para mim. Tranquilo, né? É bem simples, né? Basicamente, Music 21, rodar as coisas e não tinha muito segredo, não. Umas perguntas mais teóricas, que fica para a prova. Então, sobre Euler. Então, espero que seja ok. Tinha só alguns detalhes que eu tive que ajustar. E por quê? Por exemplo, tinha uma. Na série de Fibonacci, uma das notas que estavam lá não era de fato a que seria gerada a partir da série. Aí eu só ajustei isso, foi coisa pequena. Ah, eu errei no notebook mesmo. Eu pequeno. Tá, Isso. ok. Se quiser mandar depois por texto, eu tento corrigir os notebooks para os próximos semestres. Eu sempre tento anotar isso no mesmo tempo e corrigir. Okay? E eu estou tentando fazer notebook, gente, um pouco didático, assim, mas não sei se está ajudando. Até porque não tem muito material em português da matéria. Okay? Mas, no geral, foi lab bem simples. Espero que a música de Fibonacci de vocês tenha ficado elegante de ouvir. Então, vamos lá. Depois eu vejo qual é esse erro que eu falo no chat. Então, o que é a aula de hoje? Né? Na aula passada, a gente meio que começou esse capítulo 2 do livro do Miller. Né? A gente mal andou, porque quando eu comecei a fazer o assunto da matéria, eu realmente não consegui ensinar aquilo em uma aula. Eu migrei para outro livro, que eu já pedi uma cópia digital. Não sei se vão me dar, que é o passo para vocês, que é assim, Music Matrix. Ele é mais beabá na parte da transformada de Fourier. Entendeu? E a gente basicamente focou apenas na noção de usar um número complexo como uma forma de descrever uma onda. Entendeu? Aqui existe um pouco de aceitar que é verdade, ou pelo menos assim, eu tentei passar várias intuições que eu volto nessa aula, né? Tipo, olha, com certeza, quando você dá um passo no número complexo, dando um passo em um cosseno, no eixo X, no eixo real, e um seno no eixo imaginário. Só que você, ao invés de passar por esse caminho aqui para cá e para cá, né, azul e verde, você faz o caminho do arco. Entendeu? E o caminho do arco vem da identidade de Euler lá. Então,
onde é elevado a, tipo, é elevado a x, né? Vai ser esse cosseno mais seno. Né? E aqui também tem uma coisa que é bem complicado para mim, ou para foi muito complicado para mim, ainda mais quando comecei nessa matéria, que é meio que aceitar que o número complexo ele faz isso do ponto de vista assim, ele não é muito diferente do número real. Entendeu? A gente provou a identidade dele, então a gente meio que mostra que está nesse seno mais cosseno, entendeu? E a gente está caminhando em duas dimensões, só que uma dimensão ela é imaginária, como as pessoas falam, mas é um ciclo que vem acontecendo. E só para mostrar aqui o videozinho do Free Blue One Brown, né? Que meio que dá uma noção do que vai acontecendo. Muito ele pulou meu lugar, que eu estava em 14 minutos, né? Tipo, a gente pode pensar nesse eixo imaginário, nas polares, como a gente dando voltas aqui no círculo, né? E a gente vai ter alguns fatores que são bem importantes. Entendeu? O principal deles é com qual frequência eu dou essa volta. Entendeu? Você vê que aqui o autor me apresenta vários vetores. Cada vetor está indo em uma direção diferente. Se for positivo, caminha assim. Se for negativo, caminha assim. Tipo, então a gente pode ver, esse aqui está caminhando para trás, vai ser positivo. Né? Se eu caminho para frente, no sentido horário, vai ser negativo. E no fim, o que a gente vai fazer é somar esses vários vetores, só que cada um deles vai ter um peso diferente. E cada um deles rotaciona com uma velocidade diferente, que é dado pela frequência. E o que o Riemelk mostra é que se você faz isso para todos os infinitas frequências possíveis, você consegue representar qualquer coisa. O autor aqui do One só mostra, sei lá, 6 vetorizinhos, né? Cada um com peso diferente. Então, você vê que esses pesos meio que vai definir qual é o tamanho ou a magnitude do vetor, entendeu? No eixo imaginário. E você vai começar a somar eles. Então, você vai pegar o primeiro vetor e vai somar o segundo, e vai somar o terceiro, e vai somar o quarto, vai somar o quinto, vai somar o sexto. E todos eles, como estão rotacionando, né? Assim, isso é a melhor representação visual que eu conheço, é esse vídeo. Vocês vejam esses outros vídeos, são 3 vídeos muito bacanas, assim, tá? E meio que mostra o desenho ocorrendo. A gente não consegue ver aqui direito na matéria, mas você vê que o primeiro vetor aqui, ele está meio que parado, ele não rotaciona, entendeu? Porque a gente tem um zero aqui, só apontando para uma direção inicial. Nesse vetor aqui, eu vou somar um outro. Entendeu? Vou somar, provavelmente, acho que é esse C1 aqui, que está aqui, que vai estar girando na outra direção. Então, esse vetor mais esse vetor dá esse ponto aqui. Aí, quando eu boto o vetor menorzinho para baixo, vai para outro ponto lá. Depois, quando eu boto o outro menorzinho para baixo, vou para outro ponto. E cada um deles está rotacionando. E todos eles rotacionando, né? Meio que acaba gerando o desenhozinho na musical aqui, como é mostrado no vídeo. Né? Assim, ele faz animações muito bem feitas. Eu não consigo fazer isso não. Agora, o que é bacana da aula de hoje, assim, onde é que eu queria chegar com... Sem dúvida, né? Onde é que eu quero chegar com isso? Eu acho muito interessante os vídeos do Figu Umbral, então eu recomendo realmente ler, ver eles, que vai ter a intuição bem melhor. Mas eu sempre fico um pouco encucado, eu, Flávio, que tá, tem que ter uma intuição atrás disso, tem que ter uma intuição formal atrás disso. Assim como teve a intuição formal da prova da identidade de Euler na aula passada. A gente pegou a expansão de tela exponencial, meio que somou uma com a outra, cortou tudo e chegou na prova final. Né? Então, boa parte da aula de hoje, se eu der play aqui, ele meio que vai aqui. Não, sempre vou para o começo, não sei o que não. Mas se eu der play aqui, ele... Então, boa parte da aula de hoje, a gente vai ver a prova da transformada de Fourier. Não como ele fez, que não tem a menor ideia como ele fez na época,
mas uma intuição de por que isso funciona e um formalismo um pouquinho maior. E o nosso objetivo final é chegar no espectrograma. Então, assim, na aula de hoje já mostro um pouco qual vai ser a ideia do espectrograma. Que vai vir com essa noção de que a batida aqui nessa tecla, né, que parece que é um piano, algo do tipo, tem aquela batida meio que move, né? Tipo, vai ser uma soma de senos, ou uma soma de cossenos, ou uma soma de senoides, cada uma com pesos diferentes. E não só isso, a gente vai começar a identificar onde do tempo cada frequência dessa ocorre. Então, vamos começar com a parte, assim, vamos garantir que essa brincadeira da transformada de Fourier, ela funciona. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar a aula passada e começar a jogar isso no que eu estou chamando de um kernel. Entende? O livro do Miller, ele não usa esse K bonito, não. Ele usa uma notação mais densa, mas eu gosto desse K, que é mais simples de usar. Essa função kernel nada mais vai ser do que alguma forma de onda. A gente pode fazer ela simplesmente como cosseno, do jeito que está aqui. Isso aqui é o kernel como cosseno, com amplitude raiz de 2. Entendeu? E basicamente fazendo um cosseno no eixo X. Eu nem shiftei ele para um lado e para o outro, porque na aula de hoje eu não precisa fazer esse shift. Ou a gente pode ter o nosso kernel como sendo a identidade de Euler, cosseno mais I seno. Entendeu? E cada kernel desse, vocês observam aqui, né, que ele tem um ômega. Isso é a frequência. Lembra da aula passada, né, como a gente fez para sair de radianos para hertz, né? Então, basicamente, botar aqui o nosso 2π ômega t, e a gente está vendo a coisa meio que girando em hertz, não em radianos. E agora que eu tenho esses kernels meio que explicitados em hertz, eu posso começar a pensar qual seria a escolha de ômega, ou a escolha de frequência, que mais se aproxima desse sinal. E vocês, como alunos de computação, talvez já consigam pensar em algumas ideias do que seria esse algoritmo, ou que força bruta. Né? É por isso que eu gosto do outro livro do Matisse, ele dá muito a força bruta primeiro também. Olha, simplesmente teste todas as frequências. Né? Defina alguma noção de similaridade entre frequência e sinal, entre forma de onda e sinal, e pegue aquela que vai ser a maior. Nesse caso aqui, a maior vai ser 200 e poucos hertz, né? Que é meio que essa nota que eu esqueci qual é. Não vou lembrar qual é de cabeça, não. E como a gente viu na última aula, né? Essas duas formas de onda, então aqui também dá um pouco de intuição de Euler para quem realmente não consegue ver ainda, não aceita o número complexo, né? O imaginário, que tipo, como o Euler está fazendo seno mais cosseno, só que em duas dimensões, meio que para o lado e para frente, se eu represento uma forma de seno mais cosseno, tipo, ela não é tão diferente do que a gente simplesmente pegar. Deixa eu pegar aqui, né? Aqui eu tenho o cosseno, eu tenho azul sendo mais cosseno. Não é muito diferente de pegar esse raiz de 2 cosseno, não. Então, assim, uma fica próximo da outra. Né? Só que uma vai ser uma forma de onda em uma dimensão, que o Miller define a transformada de Fourier em uma dimensão, a outra vai ser a transformada de Fourier complexa, e a gente pode usar qualquer um dos dois kernels para chegar no mesmo lugar. Se você ainda não está convencido, você pode simplesmente ver que um pode ser escrito como função do outro. Né? Então, se eu quero representar o kernel de cima, que é mais fácil para a gente entender no mundo aqui, sei lá, real, né? Que a gente não é muito acostumado com números complexos, entende? Tudo que eu tenho que fazer é pegar o kernel de baixo, que é a identidade de Euler, meio que fazer ele girar no sentido horário, fazer girar no anti-horário, somar os dois e dividir por raiz de 2 sobre 2, né? E chega nessa equação aqui em cima. E quando eu botar cosseno mais seno e cosseno menos seno, né? Eu vou cortar os senos e vou ficar só com os dois cossenos aqui, eu vou cortar o
2 aqui também, vai ficar só com raiz de 2. Então, mesmo se você não quiser usar o número imaginário, você pode meio que expressar o cosseno como unidade de erro, e as provas continuam funcionando. Então, isso é só um resumo básico da aula passada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper aí. Enquanto aqui eu bebo minha. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a pensar na música, o nosso xisto, que vai ser qualquer sinal, entende? Só que aqui vai ser... Isso aqui acho que é o violino tocando várias cordas. Né? E é muito interessante a gente ver que o violino, como foi o fim da aula retrasada, né? Assim, é bem diferente do piano, ele reverbera mais. O piano é mais toca e morre, né? Aqui o violino assim, aqui, dá essa reverberação um pouco maior, né? Tocando várias notas diferentes. E a gente vai pegar esse sinal, que é basicamente uma função real, que eu vou falar um pouco na aula de hoje como ela é amostrada, né? E vai perguntar o quão similar é essa função com esse kernel, né? Tipo, se você tivesse que responder o quão similar é uma função da outra. Você tem uma função xt, você tem um kernel que também é avaliado em t, para um dado ômega. Como é que você define uma similaridade? Alguém? Entre um e o outro. Tirar a diferença das duas? Você pode só ter a diferença das duas. Nada mais, nada menos que isso. Embora a gente não vai fazer diferença, mas só para deixar claro que a gente está meio que entendendo qual é a pergunta. Né? Tipo, eu quero ver o quão próximo uma curva é da outra. Então, eu poderia tirar a diferença, como você falou, entendeu? Quando isso aqui é 0, quer dizer que é muito perto, ou talvez algum inverso de diferença, né? Que é a similaridade. Então, seria 1 sobre a diferença mais alguma coisa, já que está similar. Quando as duas são muito longe, isso tenderia para 0. E a gente pode pensar na nossa transformada de Fourier tola agora. Que seria, olha, pega todas as frequências possíveis, ou discretiza assim numa base delas, acha a mais similar, remove do sinal. Depois acha a segunda mais similar, remove do sinal. Ou coisa desse tipo, né? Seria uma força bruta bem passada. A gente vai definir a função de similaridade aqui no contexto da matéria como sendo o produto das duas funções, integrada por toda a função. Lembre da aula passada que eu comecei a falar assim, olha, muito da matéria dessa aula e da próxima é sinais reais, entendeu? Embora vai virar discreto nessa aula, vamos virar tudo discreto nessa aula aqui de hoje, entendeu? E eu vou integrar para todo instante do tempo. Você pode imaginar que esse integral, embora não está aqui, é realmente de menos infinito até mais infinito, entre o kernel e a função. E não vai dar certo com essa função aqui, mas já no mundo contínuo de Fourier. Qual é a cara dessa integral, né? Então, se você pega aqui duas formas de ondas simples, que dá para avaliar até infinito, né? A gente tem aquele programinha Python, que eu comprei na última aula, e define as formas de onda. Né? Sempre que as duas forem, vamos dizer assim, sincronizadas uma com a outra, você vê que o produto delas, que está aqui embaixo, né, vai tender a ser um número alto. Entendeu? Se as ondas forem desincronizadas uma com as outras, você vê que o produto tende a ser um número baixo. Quando eu integro e somo isso, eu vejo quão similar as duas são, numa escala não normalizada. Embora aqui as formas de onda tenham de 0 e 1, né? Para duas formas de onda qualquer amplitude, né? Tipo assim, eu posso computar a similaridade com uma que está no eixo y de 0 a 1, o outro de 0 a 1000. Mesmo se elas forem alinhadas, vai ser 1 vezes 1000. Mas se eu tenho duas de 0 a 1000, né? As duas vai ser maior ainda. Então, quanto maior esse valor da integral, mais similar são as ondas. Está clara a ideia? Alguma dúvida aqui? E como você falou assim, quando você pergunta similaridade, eu não conheço diferença, mas está claro que o produto faz algo parecido? Sim, não? Beleza? Estou assumindo que sim. Estou assumindo que sim. Não vou complicar. Não sabe. E você pode ver, por exemplo, eu tenho duas formas de onda, que são basicamente uma chifrada da outra,
para ficar negativo, ou para uma subir com nota dessa, né? Esse produto aqui vai dar 0, que seria o nosso pior caso possível. Ele pode dar negativo também no dia D. E como a gente falou, né? A gente pode fazer isso, achar a frequência mais similar, depois a segunda frequência mais similar, a terceira frequência mais similar, a quarta, a quinta, e por aí. Mas aí é que vem, por exemplo, o nosso primeiro problema, né? Que a gente quer dar uma noção de força para cada onda dessas. Então, essa similaridade já pode ser vista como a força ou a magnitude da frequência no sinal original, né? Se cada vez que essa integral for mais perto, isso vai aumentar, entendeu? Eu já posso ver a magnitude da transformada de Fourier como sendo, literalmente, essa integral aqui, fixando o kernel da frequência ômega no tempo t como uma exponencial 2πi negativo, vai girar nessa direção. Eu poderia inverter a direção, não importa, não. É só porque os livros formalizam nessa direção. Meio que girando no sentido... girando no sentido horário, né? Vai girar nessa direção, né? Tipo... E a gente começa com esse kernel, que vai ser o nosso cosseno menos e seno. Poderia usar outros, desde que seja uma função periódica, a prova funciona. Recebo como entrada um sinal x, computo a similaridade integrando o kernel com a função. Então, eu vejo quão similar vai ser o meu kernel com a minha entrada, guardo essa magnitude, que é essa força, e passo para a próxima frequência. Vejo quão similar é, passo para a próxima frequência. Vejo quão similar é, passo para a próxima frequência. E aqui eu sei um peso para cada frequência com... Uma vez, aqui eu defino um peso para cada frequência. Quanto mais similar, mais representativo vai ser. A dúvida que eu tenho nesse momento, que vocês estão tendo, é tipo, tá, ok, é intuitivo, a coisa faz sentido, você está meio que vendo na força bruta quão similar é uma onda com um sinal. A integral do número complexo vai dar outro número complexo, mas a gente pode ver, comparar dois números complexos, ver qual é o maior também, né? Para cada frequência. Então não tem problema de ordenar isso. Né? Tipo, mas, e aí? Assim, por que isso funciona? Por que esse produto dá exatamente um peso ou a importância daquela frequência no sinal? Né? Por que tem que ser a multiplicação? Porque não faz a diferença, como você falou. Né? Aí é aqui que vem a prova que Fourier teve. Né? A grande sacada que Fourier teve, não estava usando música, estava só usando matemática, como eu sei. Onde ele meio que mostra o seguinte, olha, se a gente começa de um sinal como esse, e esses sinais são senoides, né? Assim, esses kernels são senoides, a gente pode chegar no que é chamada transformada inversa. E é bem interessante entender a diferença de leitura entre a função de cima e a função de baixo. Né? A função de cima é para uma frequência ômega, que está aqui a nossa frequência ômega, né? Tipo, o quão similar é ômega com o meu sinal, considerando todo instante de tempo. A relação de baixo, que você vê que inverteu, meio que a noção do kernel, não vai ser o mesmo assim. Vai ter o kernel inverso para voltar. Entendeu? E quando eu uso o kernel 2πi negativo, o inverso é 2πi positivo. Entendeu? Aqui eu vou trabalhar de trás para frente. Eu já sei que é isso, mas vou mostrar a equivalência para ser meio que uma prova informal. E a equação de baixo que ela fala, para pensar um pouco sobre ela, né? É que, assim, o sinal no tempo t nada mais vai ser do que todas as frequências possíveis do mundo, isso aqui vai de menos infinito até mais infinito, ponderado por alguma importância. Entendeu? E aqui eu tenho qual é a importância dessa frequência, e aqui eu tenho a forma de onda circulando também. Então, isso é o peso que dá a importância da frequência. E você pensa, ok,
eu tenho um F chapéu da frequência, eu tenho o sinal, e agora eu tenho que mostrar que os dois vão ser, não equivalência, eu tenho que mostrar que, tipo assim, essa identidade aqui, ela funciona. XT realmente é uma forma de onda caminhando com esse peso somado para todas as formas de onda. Dúvidas? Está claro para a leitura aqui? Das duas coisas? Sempre um sinal aqui, sempre achando alguma. Sem dúvidas, ninguém. Então vamos lá por partes, né? Então, qual é a história aqui? O sinal original vai ser visto como uma soma de todas as frequências possíveis. Entendeu? Observe que a forma de onda da de baixo mudou um pouco. Entendeu? Não foi de propósito, eu fiz propósito, porque a prova funciona com essa forma aqui. E trabalhando de trás para frente, eu vou meio que mostrar que isso é algo que dá para provar. Entendeu? E antes de continuar, é só porque o Miller começa com essa forma aqui, F chapéu de ômega, né? E trabalhando com essa forma F chapéu de ômega, os outros livros geralmente usam X maiúsculo de ômega. Mas eu vou começar seguindo o Miller, e a prova eu vou usar o X maiúsculo, mas o X maiúsculo e F chapéu é a mesma coisa. Então, o que eu escrevi no último slide é que o valor do sinal no tempo t é uma integral para todas as frequências. Aqui tem um erro, que é para ser d ômega. Eu não tenho tempo de corrigir os dados, mas é uma integral para todas as frequências. Então, imagine F como sendo ômega, desculpa, ou F de frequência. É uma integral para todas as frequências. Da onda girando naquela frequência com o peso. O livro do Free Blue One Brown, você vê que tem um peso, né? Cada uma delas é ponderada por um valor maior ou menor. E eu sei que esse X ômega, que é o meu F chapéu aqui, só para usar a anotação dos outros livros também, é esse termo. A minha prova vai fazer o quê? Eu vou colar F chapéu ômega dentro dessa equação e vou mostrar como isso volta para X T. Então, o que a gente tem que fazer, desculpa aqui o type no slide, como sempre, eu não gosto de ser, né? Sempre fico um pouco meio irritado. Assim, então, o que eu vou fazer aqui é meio que só... Vou plugar uma equação dentro da outra. Né? E vai ter o cruzeiro que eu deixo falar, né? E ao plugar uma equação dentro da outra, você tem que tomar um cuidado um pouco crítico, porque assim, você vai plugar o XW ou o F chapéu W, né, como estava no anterior, dentro da equação de xt, só que essa equação aqui também, ela também é uma integral em t', é integral em tempo, né? Você vê que o nosso função aqui também é uma integral no tempo. Só que ao colar isso dentro disso, como eu faço aqui, essa nova integral, ela vai integrar um outro tempo t', que não é o mesmo tempo t. Entendeu? Porque não faz sentido, né? Porque, assim, o que eu digo que xw é uma integral para todos os tempos possíveis, não para um tempo t fixo. Então, essa integral aqui também é no tempo, mas é um tempo t' diferente de t. Entende? Se você colocar t aqui, a coisa não vai funcionar. E por que é t'? Porque eu tenho que resolver isso para poder colar aqui dentro, integrando para todos os meus t'. E agora eu tenho essa forma aqui. A primeira coisa que eu vou... Tá claro, gente, assim, alguma dúvida? Tirando o erro do DF, antes de passar aqui, então. E faz essa prova no papel, seja difícil. Tá ok? Ô, Flávio, só para ficar claro, então, a parte interna é como se fosse a música inteira, né? Então, essa integral de t' é como se fosse uma música inteira ou Isso, é. um pedaço inteiro, e a parte externa é como se ele estivesse falando só de um ponto no tempo dessa música. Isso. Mas a parte interna, tipo assim, o quão similar é aquela frequência com a música inteira. Entendeu? Certo. E eu estou fazendo isso para todas as frequências, né? Para pegar um tempo inteiro. Mas a ideia é essa mesmo.
Beleza, obrigado. Esse erro de IDF aqui está me irritando, mas como assim? Mais alguma dúvida? A segunda coisa que eu vou fazer, então passando aqui parte por parte, né? Começo com a equação, substituo o meu x pela parte interna, coloco a parte interna aqui dentro. Entendeu? Vocês observam que esse exponencial que está aqui do lado de fora, ou do lado esquerdo, entendeu? Pode pular para dentro da integral interna. Entende? Porque para a integral interna, como esse t é diferente de t', isso aqui é uma constante. Entende? E uma constante de uma integral pode cair para fora ou para dentro. Então, eu vou jogar esse 2π ômega t para dentro aqui da minha integral interna, chegando agora em duas integrais, uma nos ômegas, que aqui foi F, meio que errado, nas frequências, outra em t', dessa expressão aqui. Aqui o 2π ômega t entra para dentro, aqui eu tenho menos 2π ômega t. Só brincando com integrais mesmo. Intimida, mas dá uma ideia. Depois que eu fizer isso, eu posso fazer esse produto aqui, né, com 2π ômega t e o outro, né, meio que chegando nesse termo aqui, da cá, para cá, vou passar um termo final, mas meio chegando nesse termo aqui, entende? Onde eu fiz o produto disso com isso, e aqui eu tenho 2πi ômega t menos t', integral em f em t'. Se eu faço dois somatórios, gente, ou duas integrais, a ordem delas não importa, não. Sabe? Tipo assim, se você tem dois laços de código de Python, assim, você está somando tudo. Começar de F ou começar da frequência do tempo, esse tempo ou frequência, vai mudar em nada. Então, eu vou pegar esse termo interno aqui e vou meio que inverter a ordem deles, que é inverter as integrais, que vai ser equivalente. Então, vai chegar nessa expressão aqui embaixo, onde primeiro eu integro no tempo, depois eu integro na frequência, o produto dos dois, aqui um pelo outro. Isso me dá uma noção. Isso é só aritmética, noção nenhuma. Por fim, como x' não depende de f, eu só estou reorganizando as equações, né? Ou melhor, não depende de ômega, né? Realmente como eu confuso. Eu vou jogar o meu x' para o seu lado. Já que é uma constante, eu vou fazer o inverso que eu fiz antes com o t. Vou jogar isso aqui para o lado esquerdo. Chegando nessa minha equação aqui. Então, tudo que eu fiz até agora nada mais é do que reordenar as minhas equações, não. E o truque de por que isso funciona começa a aparecer nesse momento. E é muito importante parar para pensar qual é o comportamento dessa integral interna aqui, sem necessariamente passar pela prova final, né? A integral interna, ela está meio que somando uma forma de onda, né? Como a gente disse aqui, o número complexo, nada mais é que uma forma de onda também. E se a gente pensa numa forma de onda no mundo real, por exemplo, ou você pensa até o vetor no mundo complexo, né? Para cada posição que ele aponta, tem uma posição que cancela ele. Entendeu? Então, sempre que eu estou andando na onda, eu vou passar por essa posição, mas, eventualmente, eu vou cancelar essa posição do outro lado. Né? É como se essa integral aqui, que está meio que caminhando em uma forma de onda, entendeu? Sempre que ela soma uma região positiva, ela vai subtrair uma região negativa, né? Embora aqui não é tempo no eixo X, só para deixar claro que eu sempre aqui nada no X, né? Assim, quando t é diferente de t', eu estou alterando a frequência, então eu estou basicamente brincando com minha onda para um lado para o outro, né? Também. Só que toda vez que eu passar por aqui, eu vou passar por aqui outra vez e vai meio que zerar isso, né? Tipo, então essa integral, a gente pensa nela, ela vai ser igual a zero.
Entende? Porque cada vez que eu passo na posição, eu vou para outra e zero. Passo na posição, eu vou para outra e zero. Só que tem um instante do tempo, em particular, que ela não vai ser zero, né? É quando t igual a t'. E quando t igual a t', tá sendo, por exemplo, a integral é uma soma, né? Então é como se eu somasse uma parte da onda e depois jogasse ela fora, por essa simetria com a parte de cima com a parte de baixo, né? Agora, quando o meu t é diferente de t', é igual a t', né? Isso aqui vai dar e elevado a zero, que é 1. Entendeu? Então, esse termo só existe, ou ele só faz sentido pensar nele, quando t é igual a t'. Porque a exponencial vira 1, e isso é a definição do que é chamada da função Dirac-Delta. Ela é uma função que é zero em todo e qualquer lugar, menos no ponto zero, onde ela recebe o valor de 1. Então, essa integral pode ser substituída pelo nosso Dirac-Delta, que é a definição da função, mostrando só a ideia, chegando num termo que não depende mais da frequência. Entendeu? Você vê que a frequência aqui não importa muito mais, para mim não. Onde xt é essa equação meio que estranha aqui, né? Mas vamos pensar também na função Dirac-Delta, o que é ela, e vamos pensar também nessa integral aqui. A integral é uma soma, né? Sempre que t é diferente de t', eu estou caminhando em zero. Zero vezes x', zero, zero vezes x', zero, zero vezes x', zero, zero vezes x', zero. Quando t é igual a t', essa função vira 1, por causa do exponencial para zero, que foi, né? Então, assim, quando essa função ela vira 1, muito rapidamente no tempo, então 1 vezes xt, que chega na versão final aqui, que xt é igual a xt, meio que dando uma intuição de como é, ou de por que a transformada de Fourier funciona matematicamente mesmo. Tipo assim, a ideia de você ver as bolinhas somando é bonitinha, a gente consegue ver, é verdade, que é isso mais isso, meio que gira assim, gira assim, gira assim e pega, mas dá para ter uma prova. Né? Isso aqui meio que mostra qual é a ideia dessa prova. E se você for no Wikipedia, é basicamente a mesma coisa que vai ter lá. Se você tem uma função e um Dirac-Delta shiftado do tempo, isso aqui vai ser igual ao valor da função nesse instante do tempo. É quando o Dirac pega 1, aí vira x. Tá claro, gente? Essas provas lá sempre são complicadas, mas deu para te dar a ideia? Sim, não? Deu sim. Por que isso é importante? Né? Assim, eu achei tanto tempo nessa matemática aqui, entende? Que os livros nem colocam geralmente, né? Porque agora eu sei que se eu tenho esse kernel aqui para a minha frequência, eu tenho uma inversa que realmente chega na minha função de tempo, dando um peso para a mesma frequência. Entende? Você vê que esse aqui é o peso na mesma frequência. Só que o inverso, o kernel inverso, vai ser um pouquinho diferente do kernel que eu uso para o original, mas são formas de ondas também, dando importância para cada frequênciazinha dessa. Isso meio que mostra, eu corri depois o DR para saber o ômega, para não ter problema com isso, né? Isso meio que mostra assim também, por que a gente tem essa brincadeira, né? Que todo mundo vai ilustrar com o figura andando. Então, assim, qualquer forma de onda, dá para fazer essa soma de termos infinitos, né? Assim, não se preocupe que a coisa ela vai funcionar. E o meu F chapéu de ômega vai dizer o quão importante é cada frequência dessa aqui. E eu posso ordenar isso no tempo, chegando na minha função. Ordenar isso por importância, chegando na minha função final. Que é basicamente o slidezinho que está aqui, né? Eu tenho a importância de cada frequência dessa. Né? Então, esse jogo já define o que é a transformada de Fourier. Só que no mundo da música, igual foi o lado de vocês, a gente não vai ter essas funções contínuas, né? Beleza, a gente tem a função Fourier, a gente tem uma prova, a gente sabe que ela é contínua, etc. Então, a gente vai ter que trabalhar com essa transformada em um mundo discreto. Entendeu? Então,
Os detalhes, tipo assim, por que a integral exponencial dá o Dirac? Né? Só mostrei a intuição. Isso não é uma prova formal. Eu não comecei deixando assim, quero provar isso, etc. Mas, embora a prova é mais interessante, né? Funciona. Então, a gente já viu que duas coisas funcionam muito bem. Unidade e outra. A gente mostrou uma prova na aula passada. E outra, a transformada de Fourier. E o que restou para quem trabalha com processamento de sinais é converter isso para um mundo que o computador entenda. A transformada Fourier só funciona se o kernel for uma senoide. A intuição que eu tenho disso, Flávio, por exemplo, você pega um kernel qualquer, tipo, bota um kernel de função quadrada, né? Aquela noção de virar o delta não vai funcionar, não vai ter o positivo negando o outro lado, né? Então, assim, tem que ser senos, ou tem que ser fórmulas de onda, para a coisa funcionar. Não precisa ser o E elevado a IT, pode ser um outro kernel, mas a prova vai ser um pouco diferente. Então, tipo assim, a função inversa vai ser um pouco diferente para chegar na prova. E o mais chato aqui é que a gente está num mundo que não é o nosso mundo. Né? Assim, a gente não tem esse mundo de música como um sinal real, ou como um sinal definido no mundo real. Né? A gente meio que mostra isso de uma forma ou de outra. Eu já mostrei esse videozinho, então vou passar por ele. Né? Você vê que vê assim, cada vetor apontando para uma posição diferente. Esse vetor ele foge do lugar. Né? Ficou agora. Né? Tipo, cada um com seu coeficiente de peso, que seria o nosso F chapéu lá, então, seria o quão importante é esse peso aqui, então, dando volta aqui no tempo, né? E quando eu somo os vários pesos, que é essa, quando eu somo os vários vetores, né? O primeiro está parado, só apontando uma direção, somado com o segundo, que gira com certa velocidade, somado com o terceiro, com velocidade, o quarto, o quinto, o sexto, você consegue, né? Você tem a pontinha final, que é a soma de tudo, meio que desenhando qualquer coisa que você quiser. Então, literalmente o que você quiser. Dá para desenhar. Vamos falar por Rio. Transformado por Rio. A gente mostrou aqui na aula. Se você muda os pesos, a função vai mudar. Né? Tipo, e aqui a gente tem o Rio. Muito bem desenhado também, muito transformado por Rio. Não sei como o cara faz isso, não. Ele fica surpreendente. Porque você não consegue fazer esse desenho. Então, o nosso mundo, ele vai ser um mundo meio que assim, discreto, né? Ele não vai ser esse mundo contínuo. E como a gente falou na aula passada, então, assim, o resto da aula de hoje é só um preparativo para a próxima aula, onde a gente vai realmente pegar os algoritmos de cada transformada dessa e passar por cada um dos algoritmos da transformada discreta e Fourier e passar por ele. Como a gente falou já há algum tempo atrás, né, vocês já viram com NumPy, com LibreOffice, etc., a gente tem uma música onde essa nossa música nada mais é que um vetor. Entendeu? E a forma que a gente chega nesse vetor é fazendo uma amostragem do sinal real. Então, tem um equipamento que faz isso, entendeu? Que pega o sinal real e verifica qual é o valor desse sinal real em cada instante de tempo igualmente espaçado. Que é essa frequência de amostragem T. A frequência de amostragem não é para confundir com a frequência base da nota, não. Aqui é só de quanto em quanto tempo eu vou observar o sinal para converter nesse número aqui do computador. E o que a gente fala agora é que mudando o x para ser o sinal discreto, entende? X na janela 0 vai ser a função contínua em 0 vezes t, que é esse ponto aqui. X na janela 1 vai ser a função contínua em 1 vezes t. X na janela 2 vai ser em 2 vezes t, 3 vezes t, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por aqui a gente meio que vai caminhando com essa ideia. É também comum a gente não amostrar os números mesmo, mas também definir assim, faixas de valor. Né? Você está entre 0,99
e 101, pegue só 1. Então, você não definir geralmente valores reais, não. Mas, por enquanto, pode ser valores. Aqui. Ou de forma muito simples, pegue o valor a cada t intervalo. Então, tem uma ferramenta que faz isso para a gente e converte isso no nosso vetor. E agora, a gente tem que converter a transformada de Fourier do mundo contínuo, onde a gente vai ver a prova, para um mundo discreto, que vai ser o ponto base da próxima aula. E o nosso ponto de partida na aula de hoje foi essa noção de similaridade entre sinais como um produto e uma integral. Então, para chegar no mundo discreto, eu vou representar esse produto e essa integral de forma aproximada. Entendeu? Como é que eu aproximo uma integral? Né? Tipo assim, se eu faço amostras em cada instante do tempo t, cada instante do tempo t desse aqui, o tamanho tzinho que está aqui, né, define um retângulo de base t e a altura, que é o que eu mensurei. Base t, altura que eu mensurei. Base t, altura que eu mensurei. Base t, altura que eu mensurei. Então, a minha integral agora vai ser a soma desses retângulos, que todos eles vão ter a mesma base. Entendeu? Então, tudo que eu vou fazer agora é aproximar a integral como uma soma e chegar à transformada de Fourier discreta, que vai estar aproximando a contínua. Entendeu? E o que a gente tinha antes é que x na posição n, quando n é 0, vai ser f na posição 0, quando n é 1 vai ser f na posição t, quando n é 2, f na posição 2t, e por aqui vai. Entendeu? Que é comprovadamente igual a transformada de Fourier inversa, que é o que a gente viu na prova anterior, entendeu? Que é a integral de ômega, agora com as coisas bem organizadas, sabe? Tipo, como aqui para o chapéu, acho que não lembro, mas com as coisas bem organizadas. Aqui eu tenho Fourier contínuo, e a gente pode começar agora a ir aproximando o que são esses termos, né? O que era F chapéu de ômega? Né? É o nosso primeiro termo aí que ainda colocou de novo aqui dentro da nossa prova. O que é o nosso F chapéu de ômega? A integral para cada instante t, como está aqui, do kernel do outro lado agora, né? Vezes F de t. Como é que eu integro isso? Eu tenho m retângulos, todos de base t, onde cada um deles vai ter a altura que nada mais é do que a parte de dentro. Entendeu? Aqui é o meu Fzinho. Acabei de chegar no ponto de partida transformada discreta. Tá claro, gente, que eu fiz até aqui? A equação é feia, mas é uma coisa assim. Né? Tá ok? Para mim, sim. Então, eu só fiz aproximar a nossa integral. E agora eu posso continuar brincando com isso para chegar na inversa também. Aí vai ter umas partes que vai estar faltando para a próxima aula, né? Como eu falei para vocês, eu não sou expert nesse assunto, eu estou pegando e transferindo, a gente vai ter alguns, vamos dizer assim, alguns detalhezinhos que vai ficar mais claro quando for para o algoritmo, porque eles existem. Entendeu? FNT é o que a gente está observando antes, que pode virar o meu XN. Então, aqui eu tenho o meu XN, né? E acabei de definir uma aproximação para o que era a magnitude do coeficiente. A gente vai converter o mundo um pouco, tipo, que não vai mudar necessariamente qual é a interpretação da magnitude, a gente não vai tirar necessariamente a similaridade como era antes mais. Eu vou definir x chapéu de ômega como sendo 1 sobre t, f ômega sobre t. Isso aqui eu defini. Entendeu? Então, se eu defino isso, eu posso botar o meu t aqui e olhar para o meu f chapéu t, né? Jogar o t aqui para o outro lado, e como tem um tzinho aqui, ômega t, eu quero cancelar esse t aqui, só para ficar mais simples. Então, esse ômega t aqui dentro cancela esse t,
Esse T aqui fora, se vai para o outro lado, cancela esse meu T aqui, né? Já tem meu X, né? Aqui eu vou cancelar o meu T. Chegando em X chapéu ômega, é o somatório de n igual a 0, n menos 1, da minha transformada discreta. Entendeu? Só reescrevendo os termos um pouco. Entendeu? Ainda tirando a similaridade, que ainda vai aproximar isso aqui. Ainda vai aproximar o meu magnitude de antes. Entendeu? Além disso, para o algoritmo funcionar, vai ter um segundo truque, entendeu? Que você também vai trabalhar no que são chamados de índices de frequência. Entendeu? A gente vai trabalhar com todas as frequências possíveis, não. Porque a gente pegou por todos os tempos, integrar por todos os tempos é complicado, e a gente pegou por todas as frequências, também vai ser complicado. Então, eu vou definir, assim como eu mostrei o tempo em janelas discretas, né? Eu vou definir também amostras de frequência a cada janela de tamanho n. E esse n aqui é realmente o número de pontos da minha série. E a gente faz isso para o algoritmo ficar mais simples. Então, tipo assim, não só para a equação funcionar. Quando eu faço isso, eu só tenho agora que reescrever a minha inversa. Entendeu? Então, qual é essa ideia aqui? Da mesma forma que eu via o tempo, tipo assim, 0, T, 2T, etc., eu vou ver a frequência 0, 10, 20, 30, 40, e por aí vai. E quando eu começo a reescrever essa minha equação, né, definindo que ômega é basicamente K sobre M, ou de outra forma, né? K é ômega sobre M, que são as frequências numa escala discreta, como eu que vou caminhando também. Basta eu reescrever isso, ou colocar a função aqui dentro, e eu vou ter essa equação aqui, que é a equação que vocês vão ver nos livros como sendo a mais comum para a minha transformada de Fourier. E é estranho ver essa equação ultra complicada com K em N sobre N, mas tudo isso é feito de forma que o algoritmo funcione melhor. Né? Mas confia que vai dar certo. E esse termo aqui é o que vai ser o nosso ponto de partida para chegar na transformada de Fourier discreta, no algoritmo da transformada de Fourier rápida, e no que é mais importante para a gente, que eu vou motivar um pouquinho agora, que é a transformada de Fourier em tempo curto. Entendeu? Tudo que eu fiz foi só reescrever os termos aqui. Porque quando a gente pensa no nosso objetivo final, ou no nosso espectrograma, a gente não quer só o quão importante é cada frequência dessa. A gente quer saber o quão importante é cada frequência em cada instante de tempo, representando a música como uma matriz, entendeu? E não necessariamente como só um vetor que Fourier vai dar esse vetorzinho de magnitude que aparece aqui no fim do... que aparece aqui, que aparece aqui nesse slide. Mais. Então, o que vai ser definido é uma janela de tempo em que eu vou observar o sinal, um tamanho de uma janela, eu vou zerar o sinal fora dessa janela, vou fazer a transformada só naquela janela, entendeu? A transformada discreta, e dizer o quão importante é cada frequência em cada janela que começa num certo instantezinho de tempo. Chegando no que seria o nosso espectrograma final, né? Que mostra que nesse local aqui, né, a frequência mais importante tem índice K, eu estou sintetizando, de 2. Só que essa frequência aqui é equivalente a tanto em Hertz, reconvertendo para Hertz. Entendeu? E usando essa equação aqui como a nossa base da transformada de Fourier discreta, e se eu mudo o sinal para positivo e boto aqui o xk, né, que eu não coloquei, eu pego a inversa do outro lado. Vou colocar a inversa do outro lado também.
E é isso, gente. Sim, acaba que foi muito rápido a aula. Não sei se. Não sei nem quanto tempo foi. Não, foi 1 hora. Não tem 1 hora. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Do que eu estou fazendo? Eu estou indo bem parte por parte, um pouquinho, né? Dúvidas? Ô Flávio, assim, Oi. para mim ficou claro, mas aonde que. É porque assim, o que eu entendi é que você está querendo decompor a sua onda em várias outras ondas, né? Mas ali você pegou um pedaço de onda e aí você Isso. aplicou a transformada de Fourier, né? Então você Isso. avaliou a importância desse pedaço de onda com a transformada. Isso. Da onde, aonde que entra a decomposição ou vai entrar, né? Não, tá, é porque aqui primeiro que eu estou colocando a equação inversa aqui, mas é só inverter o sinal e botar aqui xk, como a gente meio que viu. Se você pensar que uma música é o seguinte, né? Tipo assim, pega você tocando um instrumento. Ou eu posso começar. Pega a musiquinha de Fibonacci de vocês, né? Entendeu? Ela começa com uma frequência importante num dado instante de tempo e outra frequência em outro instante. Faz sentido isso? Sim, sim. E você foi caminhando, né? Você vai fazendo a soma de. Entendeu? Você começou, nem lembro de qual é você começa, né? Você começa aqui no. Começa onde? Na Começa no brincadeira. Mi, no Mi Começa no Mi, bemol. né? Mi bemol, isso. E meio que vai subindo. Você vai ver que, tipo assim, muito possivelmente vão ter várias frequências que são igualmente importantes, certo? Para a música como um todo. Só que elas não são igualmente importantes para cada instante da música. Tá claro? Sim, de fato. Então, o que eu vou ver aqui é para cada instante de tempo da música, o quão importante é cada frequênciazinha dessa. Então, vamos talvez mostrar para vocês como é o caminhamento. Entender o que é Euler, entender o que é a forma de onda, entender que a transformada de Fourier no mundo contínuo funciona, reescrever ela para o mundo discreto, como eu reescrevi agora para o mundo discreto, para finalmente chegar no algoritmo que faz isso. E vai ser o assunto da próxima aula. Está claro agora? Tá claro, entendi. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Tá. Então, ok. A aula que vem vai ser uma aula de algoritmos mesmo, vai ser uma coisa mais códigozinha, né? E meio que termina essa base para a gente começar a chegar nas tarefas finalmente. Né? E as tarefas vão usar essa representação como sendo a entrada principal. A aula que vem eu passo calendário novo, entende? Ainda estamos presos no capítulo 2. Então, pronto. Então, até quinta. Obrigado, gente. As listas são para ontem, né? Foram para ontem, né? Tá. Só 15 alunos entregaram e só tem 23 alunos à quinta. Então, assim, Professor, oi. é só porque eu postei as listas, até já tinha feito. Mas eu postei as listas hoje porque eu não vi o Moodle ontem. Porque eu supus, né? Até tá errado, mas eu supus que você colocaria a data de entrega para hoje, que é o dia da aula, né? Não, não Aí eu tem problema postei não. hoje. E você entregou, tá ok. Então, ok. Se for só algumas horas, se você postar daqui a 2 dias, não vai ter problema. Mas se for só Ok. algumas horas, sem problema. Eu até tinha mandado um e-mail, então, e aí você desconsidera que eu mandei pedindo, né? Pra você dar só mais uma Tá, horinhas, né? Que hoje, assim que eu vi, eu postei. tá bom. Então, Ok? Obrigado. nada. Mais dúvidas? Tá. Então, ok. Próxima aula dos algoritmos. Vejam essas 3 aulas como assim, uma construção em pequenas partes para chegar no algoritmo final. Qualquer dúvida, fale, gente, porque assim, o laboratório, eu estou me inscrevendo agora nos laboratórios do Miller, começa a ter esses códigos mais pesados. Né? Então, botar dúvida, por favor. Avise. O assunto está mais matemático, mais denso. Então, eu vou desligar. Vou aqui parar a minha gravação. E